Bom dia, turma! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro Manhã com Dados aqui na Digital Edu, um programa oferecido pela BLR Data. É um prazer ter vocês conosco aqui. E hoje, né, teremos o tema bem bacana, o papel do Chief Data Officer, CDO. E podem aqui durante o nosso encontro colocar suas perguntas, tá? Lembrando o seguinte, antes de passar a fala para o grande Bergson aqui, só lembrando vocês o seguinte, nós estamos transmitindo para as redes sociais também, porém, se você vier para a Digital Edu, aqui você tem o certificado de participação, tá? Então, basta vocês acessarem aí o site que está mostrando na tela e também o QR Code que vai entrar agora aí para vocês, tá? E daqui, assistindo da Digital Edu, faz um cadastro gratuito, se você não tem cadastro aqui ainda, e assistindo, nós vamos colocar no final para vocês, aqui no chat da Digital Edu, o link para vocês emitirem o certificado. Beleza? Então, bom dia, bom dia, bom dia, Bergson. Quer dar um bom dia para a turma? Sim, claro. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição, né, do nosso encontro semanal aqui, né, Manhã com Dados. Tá? Se todo mundo estiver escutando bem, né, manda um alô aí, né, olha, tá bom o áudio, né, estou escutando bem aqui. E hoje, né, o tema é um tema focado em um papel bem estratégico, não é, na área de dados de forma geral, né, que é um papel executivo, né, que é do Chief Data Officer, né, e estou aqui, né, para responder algumas perguntas, né, que o Wagner vai colocar, não é? E vocês também, no decorrer aqui da fala, fiquem à vontade, né, para colocarem aqui as suas dúvidas, né, perguntas. Será uma satisfação responder vocês também, tá? E só que hoje eu tenho um compromisso exatamente às 10h01. 10h01 tem que estar entrando na reunião no máximo, né? Então a gente vai fechar no horário o Manhã com Dados, de fato, né? Então vamos lá, Wagner, vamos começar, né? Manda Vambora, bala aí. vambora. E é isso aí, gente. Se, assim, lembrando, a dúvida que vocês tiverem, quando ela surgir na cabeça, coloca no chat, tá? O certificado é só aqui, mas quem quiser colocar nas redes sociais a pergunta, fique à vontade também, pode colocar nas redes sociais, ok? Que a gente vai ver aqui e vamos fazer a sua pergunta também. Mas antes de começar, eu gosto sempre de fazer uma pergunta simples para poder nivelar as pessoas que estão conosco aqui, né? Assim, qual é o papel realmente do CDO, do Chief Data Officer, o Bergson? En- Então, Wagner, o CDO, né? É, Chief Data Officer, né? Também eu já vi algumas empresas chamarem de Digital Officer, né? É um papel, tá? Que é executado por uma única pessoa dentro da companhia, né? Dentro da empresa, e é um papel bem estratégico que é ocupado, tá? Por uma pessoa que está ali no C-level da empresa, tá? É uma confusão ainda, existe uma confusão ainda muito grande no mercado, né? Que, assim, existem diversas empresas de diversos ramos de atividade, né? E cada uma de portes diferentes, né? E cada uma ela tem ali a sua estrutura, não é, do organograma ali, não é? E às vezes a gente encontra empresas que, dada a característica daquela empresa, ela possui um, um organograma com vários níveis, né? Então tem assim, por exemplo, conselho, presidência, né? Tem vice-presidências, diretorias, superintendências, gerências sêniores, gerências, né? E aí a gente vê às vezes, né? Pessoas ali que dentro desse estilo, né? De empresa, né? Que tem uma estrutura grande ali no organograma, às vezes a pessoa ali no papel de gerente ali e tal, e não é o CDO, tá? O CDO, ele tem como essência, não é? Atuar, falar sobre dados,
mobilizar as demais pessoas que ocupam cargos executivos na empresa, levar a importância, eh, focar muito na questão do uso estratégico dos dados para o público estratégico, né? Que é diferente quando a gente está ali, por exemplo, no front, né? É, e para isso você tem que ter uma pessoa que vá, né, circular, vamos dizer assim, dentro desse patamar. E por isso que as pessoas chamam de TIF, né? Tem o C ali. Esse C vem do C-Level. Então, na prática, vai ser um par, não é? Do CIO, do CTO, do CFO, do COO, do C que existir, né, ali dentro dos Cs, não é? Que existirem ali dentro das organizações, tá? De forma geral, tá? Um papel que é ocupado por alguém que está em uma diretoria, tá? Isso de forma geral. Aí é claro, tem pessoas que atuam como CDO que estão, por exemplo, em uma vice-presidência, estão, né? Porque o C-level nesse caso está um pouco mais acima, né? É, o Tem pessoas que atuam, por exemplo, numa gerência, pode ser até que sim, desde que essa gerência esteja subordinada diretamente ao primeiro nível ali da companhia. Então, você pega, às vezes, empresas menores, né, com um quadro menor de pessoas, às vezes você não vai ter diretor naquela empresa. Né? Você vai ter ali, por exemplo, a pessoa, né, ou as pessoas que ocupam ali a conselho, presidência, não é? E você pode até ter uma diretoria ou outra, mas às vezes você tem umas caixinhas que são subordinadas ali diretamente à presidência, e na reunião, né, vamos chamar assim, né, reunião executiva, né, toda empresa ela tem, né, toda empresa organizada, ela vai sempre ter uma reunião com seus principais executivos, seja essa reunião mensal, bimestral, trimestral, semestral, mas ela tem. Então, são as pessoas, tá, que atuam nesse patamar. Então, mas sou gerente não sou CDO. Sim, pode, desde que você atue em uma empresa onde você tem acesso direto, né? Você vai considerar, por exemplo, pares seus, pessoas que estão, né, numa posição, por exemplo, de uma diretoria, tá? Agora, se você tem você está numa empresa, aí tem um chefe ou uma chefe, né, que ela está acima, né, de você, então você não vai ser o CDO. Tá? O CDO indicado, no caso, essa pessoa que está acima. Tá? E aí o mercado faz muita confusão em relação a isso. E aí, como essa pessoa ela está, vamos dizer assim, no nível mais alto, não é razoável, né, que embaixo dela, não é, ou seja, existam estruturas embaixo dela, que são estruturas responsáveis por tocar a questão dos dados. Quando a gente fala em dados nas empresas, né, a gente não tem é claro que, assim, eh, os nossos familiares, né, eles podem até achar, né, o cara da TI, ele sabe, faz tudo de TI na empresa dele, né, então quebrou meu micro aqui, vou falar, até hoje eu tenho esse problema, tá. Eu não sei nada mais de máquina, né. "Não, mas o que que eu faço aqui e tal?". Apesar da nossa família achar que assim, existe uma figura que faz tudo ali, né, não, tem áreas, né, especialistas, né. Então você vai ter ali, por exemplo, a área de engenharia, área de arquitetura, área de governança de dados, né, áreas ligadas a entregas, né, desenvolvimento de produtos ligados aos dados, né. Então, o Analytics, Advanced Analytics, ciência de dados, né. Agora assim, a questão da IA ainda está uma bola meio que dividida nas empresas, não é. Então, uma empresa ela segue mais para um lado, isso aqui fica com a inovação, né, aí isso aqui já fica, de repente, com uma parte mais ligada a dados, mas bastante coisa de IA já está embaixo, né,
vamos chamar assim, desse chapéu, desse boné. Então, o CDO, ele acaba sendo responsável por todas essas áreas. É claro que todas essas áreas, né, vão ter ali seus responsáveis, né, tem seus gerentes, seus coordenadores, né, mas levando ali a instância mais alta, tudo está embaixo dele, tá? Então, é um papel extremamente importante, tá? Que ele traz, né, para as áreas de dados, né, uma aproximação, tá, mais constante do que acontece, do que é necessário, né, de tudo ligado a dados. E quando eu falo de tudo, é tudo mesmo, tá? Desde, por exemplo, ali uma iniciativa de um self-BI, onde você tem, por exemplo, pessoas na ponta construindo ali dashboards, né? Até questões mais, digamos assim, mais modernas, ligadas às novas tecnologias, né? Como é a questão da IA, tá? E, então, em essência, é uma pessoa que ocupa um cargo executivo, tá? Ela está ali no patamar executivo e ela responde dentro desse patamar, leva tudo de informação, né, a necessidade para os seus pares no que tange a dados na companhia, tá? Em suma geral, né, o CDO é isso, tá? Maravilha, Bergs, excelente. Mas assim, cara, eh, esse papel ele é obrigatório em todas, ou na maioria das empresas, ou para certos tipos de empresas, Bergson? Então, eh, eu gosto bastante, né? Mas bater o martelo, falar que é algo obrigatório, não. Tem muita empresa que ela não possui esse papel, né? Aliás, se a gente pegar, montar um conjunto aqui grande, não é? Considerando vários ramos, várias áreas de atuação das empresas, a maioria não tem, tá? Se a gente chegar para em alguns setores, né? Por exemplo, no setor financeiro, não é? A gente vai encontrar mais esse papel, não é? Alguns setores mais regulados, né? A gente encontra mais esse papel, mas ele não é obrigatório, tá? Agora, é um papel que ajuda bastante, tá? E a falta desse papel vai requerer, né, mais habilidades das pessoas que não estão naquela posição. O que eu quero dizer aqui? Por exemplo, imagina uma empresa, né, que, assim, o que eu estou falando é uma situação que pode ocorrer em algumas empresas. Isso aqui não é regra, tá? Tem que deixar bem claro aqui, né? Que senão depois vem alguém aqui e vai pegar, né? E vai ficar falando um monte de besteira aí no LinkedIn, né? Mas assim, vamos imaginar uma seguinte situação, né? É que a parte de dados ela está sendo puxada pela TI. E aí tem o CIO ou tem o CTO ali e tal, né? Que é a pessoa que ocupa o nível de diretoria. Então tem um diretor ou uma diretora lá, né? Ponto, né? E a área de dados, ela está embaixo. E aí, de repente, você tem uma gerência de dados, ou você tem algumas gerências ligadas a dados que estão subordinadas a essa pessoa, tá? O que que acontece? Essas gerências, essas áreas que estão subordinadas, né, os gestores dessas áreas, eles vão ter que ter uma preocupação a mais, né, porque não é só levar, assim, eu não vou levar para minha diretoria isso aqui, né, que é um erro que às vezes as pessoas elas cometem. Eu não tenho só que levar, eu tenho que levar e me certificar que aquilo que eu levei realmente está compreendido e que realmente aquela pessoa que está lá naquele nível de diretoria, mas o foco dela é uma área de TI, o foco dela de repente está ligado mais a uma área de compliance, alguma coisa nesse sentido, entendeu? O foco dela principal é aquilo. Então, a gente tem que
ter esse cuidado, tá? Que aí é onde algumas vezes alguns gerentes, né, pecam, né, do tipo, eu transmito que é muito necessário, mas a pessoa ela comprou a ideia, né? Às vezes não. E aí, nesse caso, vai fazer falta. Agora, se a pessoa compra a ideia, você tem esse trabalho, né, de fazer essa checagem, vamos dizer assim, né, aí tudo bem, aí o papel de CDO, né, aquela pessoa, ela tá cobrindo ali, né, aquela que tá lá em cima, não é, mesmo que não seja de forma exclusiva, mas ela está cobrindo, aí tudo bem. Mas, a gente tem que só tomar um cuidado, né, em relação a isso, do tipo: "Cara, não basta falar que é necessário, que é importante, que o caminho, eu falo muito de estratégia, né, assim, os dados devem acompanhar, né, a gestão desses dados deve acompanhar a estratégia da casa, né. É certificar que esse entendimento está claro, né. Então, envolve aí vamos chamar assim, uma preocupação a mais dessas pessoas que estão aí em posições de gerência, tá, e não tem um CDO, tá. Se tem um CDO, é o papel do CDO, né, fazer isso. Então ele vai cobrar, ele vai falar do tipo: "Cara, eu não estou entendendo, o que que isso aqui está ajudando para a empresa", por exemplo. Ele vai ser o primeiro a cobrar. Não tendo, a gente tem que tomar esse cuidado, tá. Mas sim, hoje não é obrigatório, alguns segmentos têm bastante, outros praticamente não têm, né. Então quando você vai, por exemplo, para algo ligado à indústria, né, dependendo daí de novo, dependendo do tipo de indústria, né, não tem, assim, a própria empresa não vê essa necessidade, tá. E é um cargo, né, um papel que, assim, as pessoas elas acham, né, que é uma coisa muito nova, né. E não assim, o papel de CDO não é tão novo assim, tá. Por exemplo, o Gartner uma vez já publicou, né, um paper, um estudo falando da quarta geração dos CDOs, né. Então, basicamente, essa necessidade, né, ela começou, quando, né, apareceram os primeiros escândalos ali, né, na bolsa americana, já tem aí acho que mais de 15 anos isso, né. E aí o foco era muito nos dados, contábeis, de controladoria, não é. E aí depois veio uma segunda geração, né, com foco muito na gestão de dados, né. Isso aí, por exemplo, foi quando começou aqui no Brasil, né. E aí, claro, né, cada geração que vem, né, ela faz tudo que a outra fazia, mas isso novo, tá. Depois veio a terceira geração que veio, puxando ali, tudo ligado a analytics também, né. E aí tudo associado ali, aí vem engenharia, né, o analytics, advanced analytics, ciência de dados, que foi mais ou menos na divisa ali entre a terceira e quarta geração, que é o que já envolve aí uma atuação também em cima, não é, olhando a cadeia de evolução dos dados, ela atua também muito em cima na questão aí da sabedoria da inteligência, tá. Então é um papel que não é obrigatório, nem toda empresa utiliza, mas não é um papel tão novo assim, tá. Ah, bacana, cara, excelente. E o seguinte, tá, ô Bergson, primeiro assim, deixar agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, né, a Adriana dando um bom dia, Adriana Bontinho, bom dia Wagner, bom dia Bergson, o Egídio Paixão, grande Egídio, áudio excelente, maravilha. O Carlos falando que já ia perguntar isso, né? Essa pergunta que você colocou aí. E a Fabiana também parabenizando pela pergunta, que era uma dúvida, com certeza, que o pessoal tinha, né? Então, assim, entrando mais nas características do papel do CDO, assim, quais características as pessoas precisam ter para atuar como um CDO que dá resultado, tá, Bergson? Oficial, Tá, com eficiência. Quais as funções desejadas, as características que eles precisam ter? então, basicamente, tá, o essencial
é que essa pessoa ela tenha algumas habilidades, né, principalmente não técnicas, né? Então, por exemplo, para ocupar essa posição, né, que é uma posição de C-level, né, essa pessoa ela tem que ter uma visão estratégica das coisas. Então, é uma pessoa que ela tem que entender que, cara, eh, eu tô me ferrando agora. Isso aqui vai, por exemplo, ela não vai ficar assustada, né, cara, isso aqui eu vou ter que retornar umas 2 casas no tabuleiro, mas lá na frente eu vou avançar muito mais rápido, né. Ela não pode ser uma pessoa muito imediatista, né. Então ela tem que ter essa visão mais, estratégica, da coisa holística também, não é. Quando a gente tem o papel do CDO, é normal, né, inclusive algumas empresas, né, elas não falam: "Ó, eu tenho um CDO aqui", né. Na verdade, algumas falam o seguinte: "Olha, eu tenho uma diretoria de dados", né, ou uma diretoria de inteligência, né, eh, mas essa pessoa, por ser responsável por dados e dados, né, ser algo, né, dentro de qualquer empresa, que ele vai passar, principalmente os que contribuem para a estratégia da organização, né. Esses dados, eles serem considerados, né, por muitos como dado CROIS, né. O que que é um dado CROIS? São dados que passam por várias áreas da organização, né. Eh, então essa pessoa tem que ter uma visão boa da empresa, tá. "Ah, mas aí eu estou trazendo um CDO de mercado, não vai dar certo", não é isso que eu estou falando. Mas ter uma visão da empresa ajuda. Por isso, tá, que muitas empresas, na hora que elas chegam à conclusão: "Ah, temos que ter realmente aqui o papel do CDO". Esse papel, ele acaba sendo ocupado por alguém que já está em uma diretoria ou alguém que está sendo promovido para uma diretoria e entra, por exemplo, nessa diretoria nova, tá. E aí, de novo, não é, eh, "Ah, mas eu sou gerente e eu atuo diretamente com o presidente". Beleza, então é essa pessoa, tá. Digamos, a gente tem que adaptar isso, né, as características de cada empresa, tá? Mas ela tem que ter essa visão estratégica, visão holística, ela tem que ser uma boa negociadora, né? Porque assim, eu falo muito, né? Eu trabalho muito com gestão de dados, né? Gestão, governança, arquitetura, né? Mas esse maravilhoso mundo da gestão de dados, dos dados, né? Ele não existe, né? Na prática, no nosso dia a dia, nas empresas, são muitos problemas, ocorrem algumas frustrações, né? Então a pessoa ela tem que ser uma exímia, vamos dizer assim, né? Negociadora, porque durante várias situações ela vai precisar negociar em nome dos times de dados, olhando, né, para os times de dados, tá? Eh, Ela tem que ser uma pessoa também, política, né, para você atuar dentro de um C-level, você tem que ter, ali a questão política. Aí eu vou falar o óbvio aqui, mas às vezes as pessoas, esquecem, né, ela tem que ser uma pessoa ética, né, então ela não pode ser, não é, aquela pessoa ali, né, que é o malvadão, malvadona ali da empresa, né, que, pô, ninguém quer trabalhar, todo mundo tem medo, pô, se a pessoa vir para cá, vou arrumar um lugar para eu pedir uma transferência, entendeu? Não pode ser uma pessoa assim, tá? Porque da mesma pessoa que as pessoas de baixo olham dessa forma, os pares olham também, né? Do tipo, cara, isso aqui é traíra, né? E às vezes a empresa tem que conviver com isso, não tem como tirar, né? Então tem que ser uma pessoa bem ética ali, justa, honesta, que ela tenha um carisma, né? Então, por exemplo, eu já convivi, né, com
alguns CEOs, não é? Por exemplo, teve uma vez que chegou para mim e falou: "Cara", nesse exemplo, né, ele era diretor de uma área bem grande na empresa, uma empresa bem grande. Aí ele virou e falou: "Cara, me colocaram para fazer isso, eu não sei nada do que é para fazer". Assim, foi bem honesto, sabe. E, cara, essa pessoa, ela tinha um carisma tão grande na empresa, pessoa do bem mesmo, sabe. Tu olhava assim, tu falava assim: "Pô, top 5 aqui das pessoas, né, mais queridas aqui da empresa". Ele estava fácil, né. Quem já tinha contato com ele ia colocar ele ali naquele top 5. Então ele tinha um carisma tão grande, né, e vamos dizer assim, uma humildade, né, em reconhecer isso, que, cara, assim, ele assim, rapidamente, mas muito rapidamente, né, já pegou tudo, porque ele tinha todas essas habilidades, comportamentais, né. Então isso é importante também, tá. A gente pensa que é besteira, mas não, e isso eu conheço, muita gente que atua nesse papel que tem esse carisma, né, que você fala o nome daquela pessoa, caramba, fulano, fulana é realmente pessoa maravilhosa, ela entende, ela te Sim. escuta, não é. Então isso é importantíssimo, tá. Se você pega também uma pessoa, perfil muito operacional, não é, Uhum. não é legal, então tem que ter, né, ela saber, mesmo que ela tenha vindo às vezes do operacional, passou ali por um passado operacional, ela tem que separar isso, né, por mais que seja tentador, né, mas são essas as características, tá. Bacana. Você falou uma palavra aí, eu não lembro se é a ética. Hum. Eu acho que foi ética que você falou. Mas assim, na minha percepção, para se trabalhar com dados, tem que ser uma pessoa Uhum. ética, né, ô Bergson? Tem, Não tem. só para essa área, porque os Uhum. dados como é que eu vou dizer? Você faz muita coisa com aquilo ali. E, inclusive, tem legislação para isso, todo mundo sabe, não, né? Não vou ensinar o padre a rezar missa aqui, porque todo mundo está aqui é da área de dados. Mas então, assim, a ética é essencial, não tem como. E a minha pergunta É. seguinte que eu ia te fazer, até você acabou de falar no finalzinho aí, né? Que eu ia perguntar se vir da área técnica ajuda a pessoa na situação de CDO. Você quer Tá. complementar alguma coisa baseada É, nessa eu pergunta? então, eu vou separar tua pergunta em 2, tá. Tá, Complementando a questão da ética, né, ética é fundamental para tudo, não é. Então, sim. por exemplo, o que que eu vejo hoje, infelizmente, tá, com uma meia dúzia de pessoas, não é, que fazem aí uma patuscada, né, enorme aí no mercado, né. Cara, tem muita gente que não tem ética profissional, aí pega, fica falando de outro profissional, fofoquinha, entendeu? Perde o tempo dela para ficar falando ali, né. E, por exemplo, né, tem a pessoa que assiste, né, provavelmente como perfil fake, né, ou assiste depois, Manhã com Dados, e aí fica, né, do tipo: "Ah, mas olha só, e esse aqui?". A pessoa dessa é um palhaço, né. Então, assim, e aí o que acontece? A pessoa nunca cresce, vai ficar ali sempre jogando no que eu falo na série B, né. Sim. Nunca vai ser um Só um Vinícius adendo. Júnior. E assim, Só, quem critica muito o dos outros e não entrega, não faz, não merece crédito, entendeu. sim, só um corte Mas aqui, o pessoal hã, entender, Berg, só um cortezinho hum, aqui, porque é o seguinte, fica igual aquela, só para o pessoal entender, eles vão saber o que eu tô falando. Fica igual aquela política, eu não gosto de discutir política, mas assim, fica igual o político que ao é, invés de defender as suas próprias ações, começa a uhum. culpar os outros, mostrar, evidenciar o erro do outro. Que ele É, faz. Que ele faz, ou nem consegue fazer, porque não tem sim, competência nem para sim, fazer aquele erro. Mas é isso sim, que ocorre. E, assim, isso é uma falta de ética danada, não é. Então, por muito. exemplo, eu vejo, né, as pessoas ficam: "Ah, eu quero pegar um material", não respeita direito autoral. Quer ver uma coisa que acontece muito? Não é, por exemplo, eu trabalho com área com treinamento também, tem gente que quer fazer treinamento e, pô, beleza.
eu vou fazer um treinamento, eu me inscrevo, mas eu pago isso aqui, eu faço a vaquinha com mais 10 que trabalham comigo. E os 10 têm o e-mail sem acesso ali ao treinamento depois. Cara, assim, dados são fatos. Você tem que trabalhar com a verdade ali. E você não está sendo honesto, não está sendo ético, por exemplo, fazer uma coisa dessa. E muita gente acha que isso é normal, entendeu? E aí, assim, para você, quanto mais você sobe, né? E assim, a gente está falando de um papel de um CDO, quanto mais você sobe, mais isso se torna necessário. Por quê? Para as pessoas realmente terem credibilidade com você, porque aquilo que você fala, elas vão falar: "Não, realmente é isso", tá. Então a ética é extremamente importante, principalmente para se tiver alguém novo aqui, tá, que está começando, cara, começa da agora, porque senão você não sobe. Aí vai ficar ali depois chorando, né, tipo a série B, série C, não é. É o time do Lagartense que uma vez jogou contra o Fluminense lá na série C, entendeu. Mas aí entrando na questão, né, deixa eu falar de futebol, senão vai dar problema aqui, né? Meus amigos tricolores que me perdoem, mas domingo tem amasso com vocês. Passando isso, né? Domingo o Flamengo vai dar uma surra, né, no Fluminense. Mas você falou da questão técnica aqui, né? Se ajuda, olha, de certa forma ajuda, mas não é algo assim que é obrigatório. Então, por exemplo, essa pessoa que eu dei o exemplo aqui, né, que ela chegou para mim e falou: "Cara, eu não tenho a mínima ideia do que é isso". Ela vinha de uma área técnica de dados, inclusive. E isso para ela foi importante ela ter esse domínio, né. Eh, por quê? Na hora dela dialogar com as pessoas que estavam abaixo dela ali, o entendimento dela, né, era muito mais rápido, né. Então, por exemplo, eu conheço um CDO, né, que ele veio, por exemplo, da um dos primeiros CDOs no Brasil, tá, ele veio da área de marketing. Então, eu fico imaginando, né, se ele tivesse, né, alguma reunião na época ali, conversando com o pessoal mais técnico, né, o pessoal provavelmente, né, iria contextualizar, não é, mais. Isso não é algo que vai dificultar, tá. Vários CDOs, pessoas que atuam como CDOs, elas vieram de áreas não técnicas, tá, e exercem muito bem o papel. Mas você, às vezes, já tendo um pouco desse conhecimento, o cara vai mandar um abend ali no meio da conversa com você vai entender o que que é, entendeu? Vai mandar ali um 404, né, que é um erro 404, você vai entender, não é. Ajuda, tá, eu acho que ajuda, tá? Mas não é uma condição básica, não é uma condição obrigatória para você, atuar como Exercer, CDO, né. tá? Ah, Isso. bacana, Uhum. bacana. E assim, ô Bergson, atuação, cara, uma coisa que a gente sempre o pessoal sempre tem dúvida sobre a atuação dos papéis, não só na área de dados, no geral, tá. O CDO, por exemplo, tá, a atuação nesse papel ela é exclusiva, ela tem que ser exclusiva, ou o papel pode ser acumulado junto com o papel de CEO, CTO ou outros? Olha, assim, se for exclusivo é melhor, mas vamos aqui para o mundo real, né. Às vezes, esse papel ele surge com uma acumulação, tá. Então é comum, tá, ninguém vai se espantar se de repente, olha, tem uma por exemplo aqui, né, eu tenho uma diretoria de preços, né, de riscos dentro de uma seguradora, por exemplo. E aí essa pessoa, né, aí essa seguradora vai falar: "Não, seria interessante termos, né, um CDO aqui". E aí essa pessoa, né, ela ser nomeada ali como CDO, tá, e ela continuar ali com as suas obrigações que ela já tinha, né, ela está recebendo mais coisa ali, tá. Ocorre, né, até com uma certa frequência, tá, não é na maioria dos casos, mas ali pelo menos 30%, olhando, né, assim, na minha visão, do que eu já vi, acontece sim, tá.
Mas, de fato, né, se você tiver uma pessoa dedicada a isso, né, eu vejo que é bem melhor, porque você, em algum momento, né, quando você está ocupando 2 posições, você vai ter que dar prioridade em uma dessas 2 coisas, né. Uma dessas 2 coisas, vamos dizer assim, né, em algum momento vai entrar em uma crise, e você vai ter que atuar ali de uma forma mais, incisiva, pode dar mais problema, você vai ter que justificar mais, né, e aí acaba que você pode, né, de novo, não estou falando que você vai, mas você pode, né, sofrer um pouco com isso, né. E aí a questão dos dados perder um pouco, tá. Então, assim, se fosse o mundo ideal, eu falaria para você o seguinte: não deveria acumular. Mas a gente sabe que não é isso que acontece em muita empresa, e é melhor ter assim do que não ter, né. Então, vamos que Sim, vamos, né. sim. Ô Bergson, e assim, cara, pra ir um pouquinho pra prática, o pessoal tá aqui com a gente, viu a Uhum. necessidade, tá vendo, como que pode se justificar na empresa a necessidade de ter um CDO? Né, até para a equipe também, na hora de pedir ali um apoio para a alta liderança, eh, quais justificativas você acha interessante eles passarem para as diretorias, para conseguir esse envolvimento deles e inserir ali um CDO dentro dos papéis? Então, aqui o pessoal erra bastante também, né, porque o que acontece? Essa necessidade deve vir do C-level, né. Então, vamos pensar aqui uma empresa que tem 6 diretorias, né. Alguns desses diretores, dessas diretoras, elas devem começar a levantar a bola. "Cara, mas será que o tema dados ele não precisa, não é, de um vulto maior aqui, né, uma atenção maior aqui, né, poxa, esses problemas que eu tenho aqui no dia a dia, cara, não podia ter uma diretoria para estar puxando, vendo isso, né?" Ou uma empresa menor que não tem nem diretoria, né, são alguns gerentes subordinados ali, né, à presidência, o dono daquela empresa, né. E aí eles chegam: "Cara, tem que ter aqui uma pessoa, né, pra isso". Essa necessidade, tá, ela acaba vindo, tá, ela funciona se ela vir, tá, desse C-level, tá. Só que o que acontece, tá, o que que eu vejo muito, tá, vamos pensar numa empresa grande, tá. Então eu tenho ali conselho, presidência, vice-presidência, diretoria, superintendência, tal, e aí eu tenho uma pessoa que está ali atuando como gerente, vamos colocar aqui de governança de dados, tá. Aí tem uma pessoa lá que é gestora da área de governança de dados. É Por essa pessoa trabalhar com governança, ela sabe da importância desse papel, da necessidade desse papel, né, e aí ela vai começar, não é, a levar, por exemplo, para o chefe dela, né, a necessidade de ter um CDO. Só que às vezes essa pessoa, ela está numa coordenação, ou ela está numa gerência que é subordinada a outra gerência, ou uma superintendência, né. E até chegar, por exemplo, ali na diretoria, essa mensagem não chega, porque ela não tem contato com esse público. E não adianta ela pensar, tá, que ela vai conseguir chegar lá, assim. Infelizmente, não deveria ser assim, tá, mas infelizmente muitas empresas têm ali as suas barreiras, não é, as suas limitações. Tem o seu House of Cards corporativo, Game of Thrones corporativo. Ela vai, por exemplo, às vezes tem um chefe que, pô, tá querendo aparecer muito, né. "Cara, vou tomar cuidado aqui". Cara, infelizmente tem, tá. Em algumas situações isso acontece. Então quando a gente vem, levando essa necessidade de baixo, geralmente a gente não consegue atingir o público que está em cima, tá, e aí fica difícil. Exceções ocorrem, por isso que
eu falo, não é, que um assessment ele é necessário. Quando você traz uma empresa de fora para estar olhando ali a tua casa, seja um assessment de cultura em dados, de gestão e governança de dados, né? Eh, Essa empresa, se ela olhar, se for uma empresa séria, óbvio também, não é? Se ela olhar isso, ela vai indicar. E aí, por ser uma empresa de fora, provavelmente isso passou, não é, por um processo de decisão nessa contratação e alguém lá em cima autorizou contratar. Aí esse alguém lá de cima vai querer saber. Aí chega, entendeu? Por isso que às vezes, né, as pessoas ficam: "Ah, não vou fazer assessment porque eu vou fazer aqui". E aí, cara, fica, e o negócio não chega lá em cima. Você traz alguém de fora, isso já chega no pessoal de cima mais rápido. Até porque, se a empresa for uma empresa que faz o trabalho direito, ela vai querer conversar com as pessoas que atuam no patamar estratégico, entendeu? Enquanto se às vezes a gente faz interno, você vai ter Sim, pessoas que vão ter medo de conversar com essas pessoas que atuam no estratégico, entendeu? interessante. Muita gente vai até pensar: "Cara, eu não vou conversar isso com alguém da minha diretoria, porque depois não dá certo, eu vou estar exposto, eu vou rodar". A empresa não vai rodar, ela vai ser contratada para fazer um serviço, ela vai lá fazer o Uhum. serviço dela, depois acabou o projeto, se tiver ainda mais demanda e quiser continuar com ela, ela continua, se não quiserem, "Ah, beleza, estamos satisfeitos, vamos seguir aqui em diante", vai seguir, ela segue a vida dela normalmente, ela não tem esse medo, entendeu? Então assim, tem de vir de cima, essa necessidade tem de vir de cima. 2 pares, tá? Não de baixo não vai chegar lá, tá? Uhum. Bacana. Ô Bergson, eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas eu queria Uhum, só fazer uma pergunta do Carlos, que ele colocou aqui, o seguinte: uhum. sou novo em dados, tá? Você pode colocar para nós aqui um modelo ideal com os nomes dos cargos para as pessoas que querem seguir carreira poder saber mais? Sei que não existe um modelo, mas na sua opinião, qual é esta escada? Então, você botou a palavra Carlos, né? Você botou uma palavra Carlos. bem interessante que é a escada. Você vai ter que subir a escada, né? E eu vejo muita galera nova que ela entra e daqui a um ano ela já quer ser presidente ali da empresa, né? Sim, sim. Diretor da empresa, né? Cara, se você pensa assim, esquece. Você vai ter que subir essa escada, não é? Passar um tempo em cada tipo de atuação, né? Então, por exemplo, eu desejo ser no CID um dia, eu estou começando agora, então você vai atuar ali como um analista, né? Independente da área de dados onde você atua, né? Depois, você vai atuar, né, como um especialista, e aí você pode, de repente, galgar em uma posição mais de gestão, uma coordenação, uma liderança técnica, né? E aí depois você vai ocupar uma gerência. Cada passo dessa escada, você vai ter que atuar. Você, falando aqui o bom e português claro, você vai fazer coisas boas em cada degrau desse, e desculpa a palavra aqui, você vai fazer merdas também. E aí, essas merdas, elas vão te ensinar bastante, né? É claro que você não vai, como se diz, né? Ficar com esse pensamento, não, posso errar, não é isso. Mas você vai aprender, você vai chegar à conclusão em algumas situações que você não foi no caminho mais ideal para aquela situação, né? Você vai entender um pouco mais na questão do convívio com as pessoas. Então, a primeira coisa é, existe uma escada e não pule a escada. O que que eu vejo muito? Profissional se queima no mercado, que ele pula a escada. Uma vez a gente aqui abriu uma vaga, né, para consultor especialista. A gente não abre muita vaga porque aqui é empresa pequena, né?
E aí a gente pegou, né, fez o processo. Hoje, por exemplo, eu não divulgo. A gente precisa contratar, eu não divulgo mais, né, porque o que a gente recebe de coisa fora do perfil é enorme. Então procuro buscar ali, sabe. Mas, e aí veio uma pessoa, né, ela era ela passou por um cliente nosso, inclusive, ela era estagiária lá e era analista júnior, tinha nem 6 meses. E aí, assim, esse negócio também que você, às vezes, contrata alguém para fazer um filtro, né, um headhunter para fazer um filtro, às vezes ele não faz direito, marcou a entrevista, eu falei: "Cara, por educação eu vou fazer", né. E aí eu peguei, fui e tal, mas assim, aquela pessoa não tinha, experiência nenhuma, maturidade nenhuma, para chegar, por exemplo, em um cliente nosso, né, e alguém virar e assim, às vezes ocorre, tá, gente? A pessoa tá toda errada ali, e o cara vai, bate na mesa, pá, né, e pegar e contornar isso, não é, educadamente, obviamente, né, você não vai bater na mesa também, não é, eh, e aí não tinha nenhuma condição, por causa da própria experiência de vida que era necessária ali, né. Eh, e aí a pessoa, né, depois não gostou muito e tal, mas assim, cara, é um momento, tu tem que passar por essas situações, tá. Então, por exemplo, não ache, se você, por exemplo, está saindo da faculdade aqui, agora, que você saiu agora da faculdade, você vai ser um bom gestor daqui a um ano. Você não deve ser gestor daqui a um ano, porque em um ano, por mais batalhas que você enfrente, você não vai pegar essa casca, e aí tu vai se ferrar. E aí, quanto mais alto a gente sobe sem estar preparado, o tombo é muito maior. Então, assim, olha a escada. Papéis são vários. Eu não vou passar todos aqui, porque o foco é falar do CDO, mas você pode atuar como analista de dados, engenheiro de dados, analista de governança de dados, desenvolvedor, não é? Você pode trabalhar, dentro de uma equipe, já com uma visão mais de ágil, apoiando, né, apoiando, não é sendo PO, apoiando, por exemplo, um PO, não é, apoiando um Scrum Master, não é? Então, assim, a gama é enorme, tá? Escolha um desses papéis que mais cabe ali, não é, com as suas habilidades, o que você quer da vida, e siga a escada, não pule degrau. Se você pular um degrau, você estragou a tua carreira. Boa, porque a cada degrau que a pessoa faz é um aprendizado, né, Bergson? É Uhum, uma vai acumulando, expertises, vai acumulando informações, a pessoa vai ganhando tuning para análise, para uhum, insights, para muita coisa, né, até chegar uhum, a um nível mais alto ali. Agora, uhum. assim, quais são os desafios que você enxerga, que os CDOs têm nas organizações? Vamos voltar aqui para os CDOs. Quais são os desafios que eles têm hoje, né? Quais são os maiores? Então, isso varia muito também, mas assim, alguns que são bem frequentes, eh, primeiro é a questão da cultura da casa, tá. Por exemplo, é um desafio muito grande, não é, você é designado para atuar como CDO, não é, e o mindset daquelas pessoas, né, que atuam na companhia é muito em dados, é muito baixo. Né, as pessoas elas entendem que dados ali elas vêm nos relatórios, elas obtêm nos relatórios da das aplicações, né. Eh, e não é por aí, a pessoa tem que ter uma visão mais analítica da coisa, ter uma visão mais de cadeia, né, dos dados dentro da passagem desses dados dentro da empresa, ter uma noção de qualidade. Então, tem muita empresa que essa cultura ainda ela é bem incipiente, tá. Desculpa, que essa maturidade ainda é muito baixa, incipiente, não é. Então esse é um desafio enorme, porque ele vai ter que, eh, trabalhar muito a questão das pessoas, não é, as expectativas dessas pessoas, não é.
os desejos dessas pessoas. Então, trabalhar com isso não é fácil, tá? Outro desafio também grande é conseguir, tá, comprovar que os dados, as iniciativas de dados que estão com ele, com essa pessoa, elas de fato contribuem para a estratégia da companhia. O que os dados ajudam hoje no desenvolvimento, no avanço da nossa estratégia? Comprovar isso também não é algo tão trivial, né? Eu sei que existem outros desafios, por exemplo, a própria questão tecnológica é um desafio, questões ligadas à segurança, privacidade, mas esses dois, Wagner, eu vejo aí como na minha visão, tá, os principais. Bacana, Bergson. E assim, nós estamos chegando no nosso finalzinho. Como o nosso tema aqui hoje é o CDO, algumas pessoas podem ter assumido algum cargo, né, recentemente. E se uma pessoa assume agora a posição de CDO, quais dicas você passa para esta pessoa, Bergson? Bom, de cara, né, ela vai ter que mostrar resultado rápido. Então, isso que eu vou falar, tá, gente, não é só para o CDO, tá? Qualquer posição de liderança, tá? Eu falaria o seguinte, olha, pense nos próximos 100 dias. Você não vai resolver os problemas ligados aos dados em 100 dias, mas nesses 100 dias você já vai ter que mobilizar a empresa, mostrar a necessidade do seu papel, o que o seu papel ele vai agregar, não é, para a companhia, ou seja, você tem que mostrar por que você está ali e o que você vai trazer, tá? Então, em tudo que a gente faz, né, dentro de uma nova liderança, a gente tem que ter uma preocupação nesses. Eu falo 100 primeiros dias, mas não precisa também ser tão radical. 100 dias, né? Pode ser 3 meses, 4 meses, né? Ou até, dependendo da cultura da empresa, os 6 primeiros meses, mas, de forma geral, hoje as empresas elas são bem imediatistas, né? Então, nesse período aí, esses 100 primeiros dias, por exemplo, mostrar para que você veio. Pense assim, muito em questão de planejamento, organização, montar plano e depois fazer execução. Não caia na armadilha de você pegar, já sair executando. Não, vou fazer isso, 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 isso. Que você vai se embolar depois, tá? Eu falo muito, né, que assim, um bom profissional, ele tem que ser questionador, né? Ele tem que entender por que aquilo, justificar aquilo. Então pense primeiro no porquê e depois no como, tá? Como você vai fazer fica para depois, né? Então, por que aquilo? Vamos fazer esse planejamento aqui, mostra a sua necessidade, assim, converse bastante com os seus pares, né? Estabeleça uma boa relação com essas pessoas, tá? Foca nesses 100 primeiros dias. Esses 100 primeiros dias, ou esses 3 meses, né, esse período, 4 meses, né, eles vão dizer muito do que vai ser a sua jornada na casa. Boa, Bergson. Excelente, meu amigo. E assim, para a gente fechar aqui nossa manhã, de que forma o mercado está pronto para uma expansão da quantidade de CDOs nas empresas? Olha, eu acho que o mercado suporta bem. Ao contrário do que eu falo com governança de dados, onde a gente não tem uma quantidade adequada de profissionais que conheçam governança de dados, tá? Nessa questão de uma visão mais estratégica para atuar como CDO, lembrando que ele não precisa ser uma pessoa técnica, ele não precisa ser uma pessoa oriunda de dados, né? Eu acredito que é um pouco diferente. Então, o mercado ele tem muita gente
muito competente, né, trabalhando como CDO, ou que já atuaram como CDOs, né, eu não vou falar nomes aqui, mas tem, assim, uma meia dúzia de CDOs, né, incluindo homens e mulheres, que, assim, eu admiro muito, não é, e mesmo eu trabalhando, por exemplo, com consultoria, eu aprendi muito com essas pessoas também, né, e não é questão técnica da consultoria, né, eh, então eu vejo que o mercado está bem servido, tá. O único e aí acho que foi a pergunta do Carlos, né, o único medo que eu tenho é assim, do mercado e algumas empresas elas serem, assim, muito ansiosas e botar pessoas que não subiram essa escala, né. Mas tirando isso, eu vejo que o mercado está preparado aí para um aumento substancial, né, de pessoas ocupando esse papel de CDO, tá. Fantástico, Bergson. Vamos lá, assim, nosso bate-papo até pelo, como você anunciou, pelo horário que você tem hoje, Uhum. tem uma reunião logo na sequência, né? Lembrando as pessoas que estão com a gente aqui, é o seguinte, eu vou colocar no chat para vocês aqui agora, o link para vocês poderem ter o certificado de participação, tá? Lembrando, quem nunca preencheu um certificado de participação aqui na Digital Edu, assim que clicar nesse link, vai pedir para você colocar um nome, o nome da forma que você quer que saia no certificado. Uma vez preenchido e emitido, os próximos encontros já vai aparecer esse campo já aberto, tá? Então, cuidado na hora de preencher. Eu peço desculpa pelo barulho externo aqui, gente. Hoje estão fazendo uma limpeza aqui no terreno e tá impossível, né? Tá dando pra ouvir aí, Bergson? Tá tranquilo. Tá, né? Mas tá muito alto não, né? Não. Não. Maravilha. Peço desculpa para vocês. Então vou colocar agora no chat para vocês, ó. Pera aí, manhã com dados, copiar o link e indo para o chat agora. Ó, tá aí o link para vocês. Basta clicar no link. Quem já emitiu o certificado aqui antes, ao clicar vai ter o botão de emitir e o nome já vai aparecer. Para quem nunca emitiu, vai abrir a tela, vai botar o nome que está ali, que você quer que saia no certificado e vai apertar e clicar em emitir. Lembrando que esse nome que você coloca aqui não altera o seu nome no chat, tá? Para alterar o seu nome no chat, você vai ter que ir no seu painel, no menu superior, e lá em meu painel você vai em configurações. Aí você pode alterar o seu nome como quer que ele apareça, tá? Ô Bergson, deixa aberto aqui para você fazer as considerações finais e despedir da turma que está conosco. Legal, obrigado Wagner por dividir comigo aí mais uma edição do Manhã com Dados, né. Pra quem ficou aqui até o fim, né, meu muito obrigado também. Para quem é frequente aqui, né, tá de vez em quando aqui, pelo menos, né, assistindo aqui esse conteúdo. É muito importante a participação de vocês, tá. Peço que de alguma forma, se vocês puderem, não é, vocês divulguem o Manhã com Dados. Hoje a gente também vive uma era aí de mídias sociais, que se você usa, por exemplo, aqui está transmitido pelo YouTube, né? Então, se a gente coloca algum link do YouTube, por exemplo, no LinkedIn, o LinkedIn vai chegar, vai fazer alcance ali, por exemplo, a página da BR Data são mais de 5.000 seguidores, né? Um post que a gente faz vai chegar a 20 pessoas, né? É... Porque tá ali, né, a palavra YouTube, ou tem um link do YouTube, ou ele associa aquele vídeo a algo que já está no YouTube e tal. Então, a interação de vocês é importante, tá? A gente pena muito aqui nesse sentido, porque às vezes essas comunicações não chegam nas pessoas, tá? Então, se vocês puderem curtir, compartilhar, conversar com os colegas de trabalho, para assistir uma com dados, vocês vão dar uma força que essa é uma iniciativa que, assim, é para a comunidade, né? Então, quem ganha com isso são vocês, tá? Já deu 10 horas, só vou deixar mais o último recado, né? Eu também faço parte do Dama, né? Não sei se vocês sabem, do Dama Brasil, e nós publicamos um manifesto, né?
Fizemos até uma sessão aqui no Manhã com Dados, acho que tem 2, 3 semanas, não é, Wagner? E se você leu o nosso manifesto, gostou do nosso manifesto, entra lá na página do Dama Brasil, tem as instruções para você assinar, ou seja, você vai mostrar, né, para a comunidade que você concorda com tudo aquilo ali. A gente vai publicar no fim de cada mês no nosso site a relação das pessoas, né, que concordam, né, ali com o nosso pensamento. Então, se você leu, gostou, concorda, vai lá, entra na página no LinkedIn do Dama, tem todas as instruções, né, ou na própria página do Dama, né, que é damabrasil.net, vai lá e dá força pra gente também, tudo bem? Agora a gente tem que ir, que eu já tô atrasado, já tem o WhatsApp, já veio aqui, cadê você, né? Estou Maravilha. indo! Maravilha, Bergson. Prazer estar com você aqui. Sexta-feira que vem estamos aqui novamente. E, gente, botei no chat para vocês o LinkedIn do Dama Brasil, já na publicação ali onde fala do manifesto, tá? E também a página do site. E aguardaremos vocês na semana que vem, ou então agora às 11 horas, que teremos outro programa aqui na Digital Edu. Sucesso a todos, um abraço, Bergson.